É uma alegria nós estarmos mais uma vez juntos para podermos refletir um pouco sobre as lições do Evangelho de Jesus nessa proposta de sábado, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi muito oportuna essa lembrança da Estela, principalmente durante a prece, a respeito da questão da paz. E sem sombra de dúvida, o convite dos amigos espirituais é para que nós procuremos vibrar paz. Se nós formos verificar, não só nas obras de André Luiz, mas também de Emmanuel, encontramos na codificação, encontramos na literatura espírita, a necessidade de nós vibrarmos paz, pensarmos paz, emitirmos paz. Até porque um dos autores, André Luiz, por exemplo, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier na obra Evolução em Dois Mundos, uma obra que só foi lançada em 1958, para se ter uma ideia. Ele vai citar os aspectos de que o pânico causa em relação às questões de propagação de enfermidades. Não é só questão do vírus A, B ou C, é de enfermidades de uma maneira geral. E a vibração positiva, a vibração de paz, promove na criatura exatamente efeitos benéficos de proteção nela mesma, com um adicional. Quando nós emitimos vibrações superiores, não só mantemos o nosso sistema imunológico mais ativo do que o contrário, né? Porque o pensamento negativo, o pensamento de pânico, faz com que o nosso sistema imunológico seja diretamente afetado, nos predispondo a enfermidades. Não é a B ou C, como dissemos, não é o vírus A, B ou C, seja ele qual for. Nos predispondo a enfermidades. E tem um outro detalhe adicional. Quando nós não vibramos paz, não desejamos paz, não emitimos paz, nós também afetamos o ambiente onde nós nos encontramos. Então não somos responsáveis só por nós mesmos, mas pelas pessoas com as quais nós temos relacionamento direto ou indireto, que possam ser afetadas, porque nós vivemos num mundo de conexão, nós vivemos conectados. Não é pela internet que a gente vive conectado, nós vivemos conectado mentalmente. Isso não é de hoje, obviamente, não é? Desde que nós nos classificamos como seres hominais, não é? Saímos do princípio inteligente para espíritos, nós começamos a ter esta relação de caráter direto. Não quer dizer que antes também não tínhamos, mas não na condição de que temos o raciocínio contínuo e temos, então, essa possibilidade direta. Veja, então, que a responsabilidade não é só para nós mesmos, mas também para aqueles com os quais, já dissemos, convivemos. E não importa a relação de distância. Por isso que, às vezes, ao invés de nós encontrarmos paz, a gente encontra pânsico, que é uma mistura de paz com pânico, porque no rosto tem a paz, mas no coração tem o pânico, o que não resolve absolutamente nada, não é assim? Ou seja, se nós estamos numa doutrina consoladora, numa doutrina esclarecedora, nós temos, evidentemente, que utilizar desses recursos, que nada mais são do que o Evangelho de Jesus redivivo, para beneficiarmos-nos beneficiando. Faz sentido, não? Por isso que o nosso tema, no capítulo 26, ele vai falar a respeito... diz para o Walter que não está mudando. Ele vai falar... nem aqui está, agora sim. Dai de graça o que de graça recebestes. Aqui não está mudando. E, na realidade, quando a gente fala dai de graça o que de graça recebestes, nesse capítulo é muito abordado os aspectos da mediunidade. Naturalmente, quando nós vemos estas condições, não significa que o fato de não termos uma mediunidade objetiva, ou seja, não temos psicografia, psicofonia, clarividência, entre tantas outras, não significa que nós não o somos. Já vamos ver isso. Até porque, quando se fala em mediunidade, Emmanuel é muito claro dizendo o seguinte, que... Mudou? Não mudou. Dizendo o seguinte, que o importante
é sermos médiuns do bem. Ponto final, não é verdade? Sermos intermediários do bem. Para ser intermediário do bem, nós podemos agir aonde nós nos encontramos, de que maneira nós estivermos, né? Com quem. Ponto. Não precisamos ter aí algumas das faculdades exercitadas, né, em compromisso que nós temos para conosco mesmos, evidentemente, para podermos exercitar o bem sendo intermediário dele. Esse é o ponto. Então, essa relação de... Está indo agora para trás aqui. Mas Deus é Pai. Às vezes é a peça que está atrás do computador, né? Por isso que Jesus vai ensinar nesse capítulo, e é de abertura, ele nos ensina: curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Entenda, esse ressuscitai os mortos é um tipo de informação que, para a época, muito pouca gente tinha noção a respeito da questão da reencarnação. E também um outro detalhe: aspectos que de pouco conhecimento levavam determinadas situações, principalmente nos indivíduos que podiam ser letárgicos, que a criatura fica com a condição de total aparência da morte, a voltarem, porque não haviam desencarnado, e essa é a relação de que haviam sido ressuscitados, ou seja, a condição do indivíduo retomar o cadáver. Por isso que nós não podemos fazer anacronismo, né? Ou seja, com a informação do hoje, analisarmos aquilo que a cultura de 2000 anos atrás, porque não vai ter não tem possibilidade de fazermos isso. Então nós temos que entender o ponto que era, a maneira que era entendida e muito mal compreendida, diga-se de passagem, de há mais de 2000 anos. Então dizer: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expeli demônios, demônios no sentido de gênio, né? Que a palavra daimon significa gênio, que pode ser do bem ou do mal. Dai de graça o que de graça recebestes. E ele continua dizendo o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas com pretextos de longas orações, por isso sofrereis um juízo mais rigoroso. O que faz todo sentido, né? Ou seja, um juízo não é de quem vai julgar, mas é a condição consciencial da criatura. À medida que eu evolua, né, à medida que eu me conscientize, aquilo que eu faça para tomar vantagem de outros, seja de que natureza for, evidentemente eu vou, obviamente, fazer reflexões e terei mais responsabilidade, né? Faz todo sentido. Isso é tudo uma questão de tempo. Mas, na realidade, o que de fato o Jesus queria ensinar? Está com o som muito alto. Para os apóstolos. O que os apóstolos receberam de graça? Olha que coisa interessante. Quando nós nos referimos a apóstolos, nós temos a impressão de que eram aquelas criaturas que estavam com Jesus. Não, a missão de Jesus começa com aquelas pessoas que o cercavam. Mas ela dá continuidade em todas as criaturas que procuram lhes assimilar os ensinamentos. Não é? Nós não somos apóstolos de Jesus quando nós nos posicionamos, assimilamos os ensinamentos do cristianismo ou do evangelho e procuramos colocar em prática na medida das nossas possibilidades. Ponto. O apostolado do Cristo não é em um momento para determinadas criaturas. Ela se estende para todos aqueles que buscam a relação com Jesus, seja ela de que natureza for, né? Ou seja, de acordo com o entendimento da pessoa. Nós temos um entendimento sobre o Evangelho. Se nós formos falar com outras facções que têm o fundamento cristão, nós vamos encontrar entendimentos particulares. O importante é considerar, e isso vale muito a pena lembrar, e já faz muito tempo que essa entrevista aconteceu, que um repórter da BBC perguntou para o Dalai Lama do Tibete, né? Perguntou para ele, lembre-se que ele é budista tibetano, né? Perguntou para ele numa entrevista qual era a melhor religião que existia no mundo. Bom, ele sendo
budista tibetano, ele poderia dizer o óbvio, né? O budismo tibetano. Mas o que aconteceu é que, para a surpresa do repórter, muito pelo contrário, ele disse aquela que leva o homem a Deus. Ponto. Essa é a importância. Então, esta condição de apostolado é uma condição daquele que procura vivenciar a realidade de Jesus. Bom, e o que os apóstolos receberam de Jesus e nós continuamos recebendo? A condição de trabalhar em favor do catolicismo? Não. A condição de fazer trabalhos de materialização de espíritos? Não, mas o dom de curar e de expulsar os espíritos obsessores. Uma das condições. Mas veja, o dom de curar o dom de curar não se cura só uma enfermidade objetiva que se manifestou no ser. Quando nós estamos, de repente, dando uns minutos para alguém que conte e queira se desabafar, conte o seu problema, nós não estamos sendo um veículo de cura para aquela criatura. Quando nós estamos levando, a Estela fez as observações na sua prece, nós fizemos um pequeno adendo, quando nós estamos levando os nossos pensamentos, os nossos desejos de paz, o nosso equilíbrio para os outros, nós não estamos neste papel, nós não estamos, inclusive, intermediando amigos espirituais na condição da assistência àquelas criaturas necessitadas. Nós já usamos esse exemplo aqui mais de uma vez e pedimos permissão para usá-lo novamente. Por vezes, quando acontece um acidente em alguma estrada que nós estamos trafegando próximo, claro que como se manda a questão da segurança, nós passamos com segurança, mas procuramos não sermos os elementos que vão impedir a questão do socorro que pode estar vindo, inclusive, né, na via que nós estamos. Porque, por vezes, a curiosidade se dá no sentido da redução da velocidade, não pela segurança em si, mas para observar o que está acontecendo, atrasando o socorro que pode estar de um lado ou de outro, mas podemos estar colaborando para atrasar o socorro. Não só isso, né? Se passamos em segurança, não sabemos efetivamente o que aconteceu e não sabemos o que aconteceu com as criaturas que estão ali envolvidas, mas nós podemos, todos nós, emitir um pensamento em favor daquelas pessoas que estão ali envolvidas. Podemos ou não podemos? Podemos, e vamos fazer muito, porque caridade não é uma questão de momento nem de local, é uma questão de postura, e é dar naquilo que Jesus falou, dar de graça aquilo que a gente tem em abundância, porque o bem nos atende em caráter integral, recebemos em tempo integral da divindade. Querem uma prova bastante objetiva, buscando em Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Cada dia que nós despertamos é a concessão divina em favor da criatura. É a concessão de mais um dia que o Criador está dando em relação à confiança que tem na sua criatura. Não é verdade? Porque a gente poderia ter desencarnado durante a noite. Não é para meter medo em ninguém, as pessoas não precisam ficar tomando café com Coca-Cola para não dormir, coisa do gênero, né? Mas o que a gente faz à noite, né? Se não se desdobra? Sai do corpo. Desencarnar é não voltar para ele. Quando nós despertamos pela manhã, é a concessão divina em nos dando mais um dia. Que às vezes a gente levanta e diz assim, segunda-feira, Deus do céu, você poderia não ter levantado, não é? Simples assim, né? Passam vírusinhos aí, todo mundo, eu vou desencarnar, vai, um dia vai, não precisa ser agora também, pelo pânico, né? Mas um dia vai. O fato é, nós temos muito para ceder. E naquele momento que usávamos o exemplo lá do cidadão, que pode estar acidentado ou não, nós cedemos energia, nós cedemos ectoplasma, que os mentores ali envolvidos vão assimilar e vão se utilizar daquilo que nós estivemos doando
para o atendimento daquelas pessoas que podem estar, de repente, passando por uma situação extremamente delicada, e podemos minimizar a dor do semelhante. Então podemos, daquilo tudo que recebemos e que é de graça, já imaginou se Deus cobrasse o ar que nós respiramos, por exemplo? Ou exigisse que nós acreditássemos nele? Não é? São coisas tão simples. Ou ficasse nos cobrando pelas facilidades que nos dá a respeito da própria visão, da palavra, da audição, da condição da saúde, da possibilidade de nos fazer felizes e estender para o semelhante. Por isso que é interessante frisar esse ponto. O dom de curar, o dom de servir, o dom de trabalhar, de ser intermediário do bem, segundo a informação do próprio Emmanuel, que replicamos nesse momento. E outro aspecto é 2 objetivos desses dons. Por que era chamado de dom? A palavra mediunidade não existia. Kardec vai se utilizar muito dessa terminologia na codificação, e a partir daí nós encontramos nas obras todas que nós temos na doutrina espírita, considerando que em 163 anos de existência, a ser completado agora em abril, porque o lançamento do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, vamos completar 163 anos de existência dessa doutrina. É a doutrina que maior literatura tem no planeta, Existem religiões e doutrinas que já datam de 8.000 anos, como o brahmanismo e o hinduísmo. Então, a palavra mediunidade essa terminologia vai ser utilizada por Kardec. Na época de Jesus era o dom de falar línguas, o dom, por exemplo, de fazer trabalhos de materialização, de xenoglossia, o dom de curar, etc. Esses são os aspectos. E 2 objetivos têm esses dons, que estão íncitos em nós: aliviar os que sofrem e ajudar a propagação da fé, confiança nas pessoas, estimular a confiança nas pessoas, estimular a questão daquilo que nós temos por vezes ainda, não é incipiente, mas transmitir-lhes a questão da confiança em si mesmo e, consequentemente, confiando um pouco em si mesmo, nós estendemos essa confiança para a divindade. Outro aspecto importante: Jesus avisa, então, para que nós não transformemos esse dom em comércio. E não é difícil encontrarmos, um dos exemplos é na Inglaterra. O médium se registra em carteira e recebe pagamento por aquilo que não lhe pertence. É muito peculiar, para não dizer estranho. E, na realidade, é a mesma coisa que a gente entrasse numa casa espírita e tivesse um médium cobrando. A pergunta é: os espíritos seriam sérios no local onde alguém negocia com aquilo que não lhe pertence? Até porque, como dizia Chico Xavier, o telefone ele ainda era e agora o smartphone toca de lá para cá e não daqui para lá. Nós não demandamos para os espíritos. Por isso que a prova da existência do espiritual, usando bases que são objetivas, que nós utilizamos, chamadas de materialistas, o que não é justo, mas tem que ser com base objetiva, de repetição da mesma informação milhares de vezes, é impossível, porque nós estamos lidando com pessoas, que somos nós mesmos. Espíritos que, uma vez desencarnados, nós nem precisamos desencarnar para perceber isso, porque nós somos seres interexistentes. Não falamos há pouco, se um simples cochilo, nós nos desdobramos. Pronto, estamos na dimensão da qual nós viemos. Ou seja, nessa interexistência, nós continuamos tendo os mesmos valores, posturas, etc. Então, não aceitaríamos ser tratados como objetos para darmos respostas idênticas que outras criaturas, porque isso não acontece. Cada um de nós é uma individualidade. Nós não somos iguais. A nossa igualdade é na questão da criação perante a divindade. Fora isso, nós somos semelhantes. O que nos move é a semelhança. Não há igualdade, não existe uma criatura, em todas as dimensões desse universo, que a gente mal conhece não existe uma criatura que seja igual. Não existe uma criatura que pode ter experiências semelhantes, mas nunca igual. Então não existe uma criatura que encarna ou desencarna igual.
apenas com semelhança. Isso é importante que nós entendamos, para que a gente vá, inclusive, criando esses valores dessas possibilidades que nós temos, né, em relação à questão mediúnica, porque ela não é profissão. Apesar da faculdade, se com a ausência dos espíritos vai ficar impossível o fenômeno. Explorá-la é querer dispor de algo que não se possui. Esse é o ponto. Por isso, o dar de graça sobre todos os aspectos, aquilo que de graça a gente recebe. Se explorar a mediunidade e querer fazer comércio com aquilo que não é nosso, o que dizer com o pagamento de prece, né? Até porque André Luiz cita no livro Nosso Lar uma senhora que havia pago, sem problema ser a crença dela, paga uma série de missas para poder sair do purgatório. Que ela, de fato, estava numa espécie de... porque é respeitado aquilo que eu aceito, são respeitados os meus valores, as minhas crenças, que ela havia se colocado uma vez porque o posicionamento dela em relação ao semelhante era de desvalorização do outro. Ela era uma criatura escravocrata e se encontrava até o período do lançamento do livro, que é de 1944, do período escravocrata, no umbral, presa em uma espécie de uma cela, esperando que fosse salva, então, pelo pagamento das missas que ela havia feito. Mas as pessoas a qual ela tratava como objeto e desvalorizando as criaturas, evidentemente, continuavam na mente dela, nessa relação, da mesma maneira, na mesma intensidade. Veja, e quem é que, por exemplo, não pode pagar? Como é que ficaria, não é verdade? Quem não pode pagar, como é que poderia ficar? Veja os absurdos em relação à divindade, porque Deus não vende absolutamente nada, Ele distribui. E como é que a gente pode ser intermediador, né? Alguém possa ser intermediador daquilo que não lhe pertence, cobrar por um pedido que não possa ser atendido, por exemplo. Essas questões funcionaram durante um período enquanto a criatura se manteve num processo de inconsciência diante dela mesma, colocando para a relação com a divindade essas questões negociais. Por isso que às vezes nós encontramos pessoas que adentram a casa espírita, o espiritismo às vezes entra, convence, mas não converte, como diz Emmanuel. Ele acaba convencendo, mas não convertendo. Porque, na realidade, é um processo completo de autonomia. Saímos da heteronomia, onde alguém manda com quem a gente negocia, como se fosse possível fazer, para adentrarmos no mundo que nos traz a responsabilidade de gerência da nossa própria vida. O que é justo, é aí que está a justiça de Deus. Não é se Deus quiser, porque querer Ele sempre quer. É se eu quero. Se eu vou me esforçar para fazer, se eu tenho intenção se eu vou me manter focado no ponto, ou se eu vou continuar levando a vidinha do mesmo jeito, tentando ajeitar as coisas e transferir-lhe responsabilidades pelo insucesso daquilo que eu não fiz, daquilo que eu não me empenhei. Esta relação muda completamente. Mas aí aquela história, já ouvimos certa feita uma pessoa dizer assim, eu nem vou ficar frequentando, nem estudando espiritismo, nem frequentando casa espírita, porque tem muita responsabilidade em relação à mudança. Interessante que André Luiz, no livro Sinal Verde, também pela psicografia do Chico, ensina o seguinte: se você tem uma semana de evangelho, ele podia ter dado uma aliviada, né? Colocado, de repente, um mês, talvez um ano, ficaria mais tranquilo, mas ele só deu uma semana. Se vocês têm uma semana de evangelho, significa uma semana de contato com o evangelho. Não precisa ser uma semana todo dia, assim, segunda, terça, quarta, não precisa ser uma semana assim, você pode ter ter contato com o evangelho na segunda e depois de novo no domingo, ok? Uma semana. Você já sabe, nós, né? Já sabemos a saciedade, ou seja, de sobra,
como se conduzir o resto da nossa vida. É verdade isso ou não? Querem ver como a gente sabe? Jesus sintetizou todas as leis de caráter moral e os profetas em 2 mandamentos, que a gente sabe de cor e salteado. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Bom, dá para se conduzir o resto da vida ou não dá? Dá. Faça para o outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse. Dá para se conduzir o resto da vida? Dá. Ah, mas é que... Ah, bom, aí o mais é que entra no terreno das desculpas. E esta situação ganha força. Porque ela é cômoda. Ela permite que eu não mude. Não é? Ela permite que eu não mude. Porque eu fico assim na zona do agrião, esperando para onde vai bater o vento. Não é? Cima do muro. E aí, qualquer coisa que dá errada, a culpa não é minha. Né? Processo de transferência. Se eu não achar alguém, que às vezes eu acho já de imediato, marido, esposa, funcionário, de imediato. Se eu não achar alguém, eu jogo para cima. Esse é o ponto. Olha que maravilha, porque Espiritismo não é novidadeiro e nos traz exatamente a condição de nós revivenciarmos o Evangelho raciocinando sobre os ensinamentos do Cristo. Né? Então não há negociação. Então não há... E tem outras coisas, às vezes, é pagar por prece por não ter obrigação de fazê-lo. Não é incomum, você já pode ter ouvido de repente. Você vai lá no KSSF, faz uma prece por mim. Um pouquinho. Você acha que Deus vai ouvir mais a mim do que você, que é tão filho ou filha quanto ele? Vai, tudo bem, podemos até porque a prece intercessória é a maior condição de caridade que você pode fazer por alguém, não é verdade? Fazendo uma prece de intercessão para o outro, sem qualquer interesse, né? Pedir assistência para uma pessoa. É um movimento caritativo, um movimento de amor fazendo um em favor do outro, sem sombra de dúvida, que nós não vamos deixar de exercitar aquilo que é benéfico para nós mesmos, porque uma vez eu fazendo a caridade para o outro, eu estou exercitando as bases do amor que está em mim. Então é uma tremenda oportunidade. Pode pedir para eu rezar para você, que eu rezo mesmo. Né? Agora tem um detalhe, dá para você fazer também a sua parte, não é verdade? Dá para você também, né, dar uma força, né? Põe meu nome lá na vibração. Não, mas dá para você também dar uma vibradinha por você mesmo, não custa nada, não é verdade? Vê se mexe, nego, porque esse é o ponto, ficar esperando o vinde a nós, ao vosso reino, nada. Né? Essa relação é que nós, evidentemente, precisamos... Não, isso não é generalizado, mas às vezes a gente precisa acordar para essas situações. Acordar para essa realidade de seres realizadores que nós somos, não mais criaturas coordenadas. Nós precisamos de uma certa coordenação por um período? Sim, precisamos. A infância nos mostrou isso, não é verdade? Durante um certo período precisamos ser encaminhados, precisamos dos pais, tutores, sejam eles quais forem, para nos darem encaminhamento. Mas chegou um momento que a gente, não é, tem autonomia para cuidar da vida, não é assim? E se isso é uma realidade, isso é uma realidade na relação com a divindade, porque é crescer diante de nós mesmos. Então, na relação da questão, o que vai essa prece, né, que às vezes é solicitada, o que toca os espíritos nessas preces, nas nossas inclusive? Nada mais do que o fervor do pensamento, o impulso do coração. Numa relação simples. Você vai sair do centro agora, perceba a beleza da vida. Por vezes a gente não pensa na beleza da vida. Você já parou para pensar nisso? Os detalhes que nos cercam. Às vezes nós somos capazes de verificar, olhar para o lado, claro que com segurança, né? Olhar para o lado e verificar
a beleza do que a vida resplandece, principalmente aqui para nós, né? Aonde, se a Flórida não tivesse furacão, não ia ter espaço para a gente morar, não é verdade? Porque o país inteiro moraria aqui. Sim ou não? Porque é próximo de algo que é paraíso, né? Você tem de tudo para todos. E, inclusive, o calorzão que é para já ir treinando a gente ir para o inferno, para o purgatório, porque depois a gente vai para o céu. Né? Você treina aqui e depois vai para o céu, não precisa fazer estágio depois. Né? Mas essa é uma realidade. A beleza da vida que, de repente, está no jardim, que nós paramos por vezes o carro, mas não damos tempo para louvar, para agradecer, não é? para uma prece de gratidão. Não é? Senhor, como eu sou grato pela vida. Não dá tempo, porque a gente saca do smartphone e fica alucinado. Depois quer ser feliz. Ou então fica recebendo um monte de coisinha que está dizendo o vírus está chegando. Não é? São situações que nós temos que pensar a respeito. E verificar que o próprio Cristo não deixou de agir quando foi necessário. Claro que a lição que aparece para nós quando ele vai para o templo, ele vai falar a respeito exatamente dessas questões do comércio para os vendilhões do templo. Aí o pessoal já exagerou, disse que Jesus pegou de um chicote, primeiro ele chutou a mesa de todo mundo. Né? Então, ó, as pessoas viviam com aquilo e ele foi lá e chutou as mesas das pessoas que estavam trabalhando. Mas aí ele não estava feliz, né? Imagina um Jesus. Pegou o chicote e saiu dando chicotada no povo. Então a ideia poderia fazer o seguinte, pegar, dar um chicote na mão da Marisa na hora do passe, e ela dizer, agora você vai ficar bom, miserável. Você vai sair daqui tinindo de bondade. Imagina um Jesus. Imagina você encontrar um Chico. Imagina você, um Chico, você fosse lá visitar o Chico em Uberaba e ele pegasse de um chicote e saísse dando chicotada nas pessoas. É de uma incoerência completa. Porém, o que o Cristo vai falar é desta relação que tem que ser uma relação do coração, uma relação do sentimento para a divindade, através de louvá-la, de agradecer, etc. Esta é a relação. E, claro, ele faz uma colocação a respeito da negociação que acontecia. E o que rolava lá? As pessoas vinham de muito longe. E aí, era para a questão religiosa da época, eles ofereciam sacrifícios. Então, por isso que temos que entender como é que era a mentalidade de 2000 anos atrás. Só que o indivíduo vinha de muito longe e vinha a pé. Quando ele chegava, por exemplo, com o carneirinho dele estava muito magro, porque as distâncias eram muito longas para serem cobertas. Não era viagem de algumas horas, eram de dias, às vezes até semanas, dependia da situação, da onde o indivíduo estava. Aí chegava nos cambistas, eles faziam um deságio. Você me dá o seu carneiro magro que eu te dou o meu carneiro que está gordo. E você me paga um X% a mais nesse processo. Percebeu? A condenação do Cristo é essa situação de exploração que havia por trás do processo. Por isso que quando ele fala, se a gente for buscar a tradução da Bíblia direto do grego, Jesus faz uma admoestação. As suas colocações a respeito desse processo exploratório eram com tamanha energia que as suas palavras lembravam estalidos de chicote. O que é muito diferente de Jesus dar chicotada nas pessoas. Se bem que tem algumas, às vezes, que merecem, não é verdade? Mas o fato é que não é ele que dá. Nós nos encarregamos da própria situação, não é isso? Nós nos encarregamos.
né? Porque investimos contra nós mesmos. Como está bem a época, o pânico é uma chicotada que nós damos em nós mesmos, em caráter sequencial, para baixar a imunidade. Porque se nós tivermos que passar pela situação, se for útil para o espírito, ou seja, para nós vamos passar. Não é? Você pode ficar trancado dentro de uma nave espacial. Se tiver que passar, vai. Então, qual é a postura? O que nos ensina? Se não, de repente, nós nos abrirmos para o próximo. Porque nós podemos ter pessoas que necessitam da assistência, não é? Do lado da nossa casa. Pessoas de faixa etária mais elevada que, por vezes, estão do lado da nossa casa, esperando pela nossa caridade. Não porque tem um vírus, mas porque, de repente, não tem ninguém que possa lhe dar um minuto de atenção. Essas situações de caráter mundial nos trazem determinadas mensagens de que nós precisamos sair de nós mesmos do muito que nós recebemos. Porque a relação com a divindade é sempre de receber mais e mais. Tanto é que é uma história, uma passagem, não é história passada, não é uma história, mas uma passagem com ele, que é conhecida porque existem muitos livros que contam essas passagens, momentos de vida de Francisco Cândido Xavier. Uma delas era uma comadre que ele tinha, né, uma matéria de tratamento, que ele foi um dia visitar num domingo e bateram palma, imagina isso, na região, a região onde o Chico morava antes de Uberaba, em Pedro Leopoldo, era uma região muito pobre. E bateram palma no portão, pedindo alguma coisa. No interior ainda não é incomum, dependendo do estado, que as pessoas peçam alimento na porta das casas das residências. Então bateram palma no portão da casa dessa senhora onde ele estava, pedindo alguma coisa, porque a pessoa dizia ter fome. E aí a senhora disse para o Chico: eu não vou dar nada porque eu só tenho um chuchu. Eu disse: dê o chuchu, comadre. Dê o chuchu que você vai ver que Deus sempre nos dá em dobro. Eu disse: Chico, você me desculpe, mas eu duvido muito. Mas tudo bem. Como você vai ficar aqui o dia inteiro, né? Ela tinha chamado ele para almoçar lá com ela, inclusive. Se eu vou dar o chuchu para ver mesmo se Deus dá de acordo com o que você está falando, em dobro. Ela foi e deu lá para a pessoa, ela, num estado de pobreza, deu o chuchu. Aí a conversa continuou, batem palmas no portão da residência e ela vai atender. É um vizinho um pouco mais distante dizendo: comadre, esse ano deu chuchu lá nos pés em casa, que não tenho o que fazer com tanto chuchu. E eu trouxe uma cesta para a senhora de chuchu. Para quem gosta, né? Pegou de nada, mas enfim, para quem gosta. Aí ela foi para dentro. Parece brincadeira, mas é fato. É claro, né? Porque os espíritos, quando eles são situações simples que eles nos ensinam muito e fazem com que as coisas aconteçam assim na sequência, que é para fixar lição. Aí ele disse: não demorou muito, batem palmas na porta da casa dela, pessoa pedindo alguma coisa em relação ao alimento. Ela disse: Chico, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou comer esse chuchu todo, eu vou dar a cesta toda de chuchu para ele, porque assim eu me livro do chuchu e eu quero ver se de repente o que você está me dizendo vai funcionar mesmo. Eu disse: dê o chuchu, comadre, que você vai ver que Deus sempre retribui em dobro. Ela foi e deu a cesta. Bom, rolou o domingo, acabou, etc. Passou uns dias, ela foi procurar o Chico. Disse: Chico, sabe aquela história do chuchu? Disse: sim, sei o que aconteceu. Disse assim: você não acredita. Depois de uns 2, 3 dias,
Chegou um senhor que é amigo nosso lá da família e chegou e disse: comadre, o que aconteceu é o seguinte, lá no meu sítio deu tanto chuchu, mas tanto chuchu, que eu trouxe na carroça para a senhora pegar a quantidade de chuchu que a senhora precisar. Não é fantástico? Ou seja, tudo aquilo que nós possamos dar para o semelhante, nós estamos, na verdade, dando para nós mesmos. Sempre multiplicando esse processo. Se o momento agora é um momento delicado, é um momento mais difícil, nós trabalharmos a paz não é algo que nós não devamos ter os cuidados adequados, não é verdade? Os cuidados adequados, prevenção, etc. Porque paz não é sinônimo de falta de responsabilidade para conosco ou para com o semelhante. É, evidentemente, buscar confiança, emitir paz, se pacificar com responsabilidade sobre nós e sobre o semelhante. Se esse é o momento, sejamos intermediários da paz. Porque quanto mais paz nós demos para o outro, é como a própria condição do chuchu, mais paz nós teremos na nossa própria existência. Falando na paz, muita paz a todos.